Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula dentro dos algoritmos de ordenação, mas hoje uma coisa um pouco diferente. Vamos tentar resolver um problema que vocês já encontraram ele em algum momento, mas que a gente ainda não resolveu. E a gente pode usar alguma coisa que a gente já aprendeu para resolver esse problema, usando algum pedaço de algoritmo de ordenação. E o problema é o seguinte: lembram lá no Quicksort que o primeiro problema que a gente teve para tentar otimizar o Quicksort era justamente definir, encontrar a mediana de 3 elementos, certo? Então a gente fez isso de uma maneira bem simples. Pega 3 elementos quaisquer, o mais à esquerda, o mais à direita e o do meio do segmento que a gente recebeu para ordenar. E aí a gente passa a ordenar, a gente usa o elemento mediano como elemento de pivô. Tá bom, legal, professor. Então a gente sabe os dois problemas. Mas olha só, e se eu quiser encontrar o elemento mediano de um vetor? Eu quero achar a mediana do vetor. Então eu tenho uma sequência de números, não necessariamente ordenados, e eu quero saber qual que é o elemento que fica no meio desse vetor, qual que é a mediana dele. Ah, professor, que pergunta boba, é muito simples. Basta você ordenar o vetor, ordena o vetor com quicksort e pega o elemento que fica lá no meio do vetor. Essa é uma maneira que funciona. Mas a gente já percebeu em alguns momentos que os algoritmos de ordenação podem demorar para ordenar uma sequência. Às vezes, você ter que pegar somente uma posição dessa aí do vetor, não necessariamente precisa ordenar ele inteiro, né? Então, talvez a gente tenha uma maneira um pouco mais simples. Veja só, quando a gente roda lá o ordenação, mesmo com quicksort, com mais de 2 elevado a 20 elementos, a gente vê que tem um consumo demasiado de tempo. Então, talvez a gente não precisa fazer essa ordenação, que já é bem cara, para só encontrar uma posição dessa. Como é que a gente faz, então, para encontrar simples ordenar o vetor? Né? Ou então, uma outra pergunta que a gente pode ter que é mais bacana ainda do que encontrar a mediana de um vetor. Eu quero imprimir os top 10 elementos que a gente tem na nossa sequência. Então, imagine que eu tenho uma lista de notas de todos os alunos do mundo. 3 bilhões de pessoas lá têm nota. E eu quero ordenar quem são as top 10 que têm as melhores notas. Bem, ordenar o vetor inteiro talvez demande bastante tempo. Mas para ordenar os top 10, talvez eu consiga encontrar, ao invés de encontrar a mediana do vetor, eu encontro qual que é o elemento que vai ficar na 10ª posição, e daí sim eu só ordeno aquele pedacinho menor do meu vetor. Ah, interessante. Então, se a gente tiver um jeito de encontrar isso de maneira eficiente, acho que a gente consegue resolver esse problema bem, né? Bem, e nós temos uma maneira eficiente para resolver esse problema, que é usando já um algoritmo que a gente sabe usar do Quicksort. Então lembra lá, o Quicksort ele é separado em duas partes. Um que é a função separa e a outra função que é o próprio Quicksort, que faz várias chamadas da função separa. Mas o importante é a gente entender agora a função separa. O que a função separa faz? A separa, ela ordena um único elemento, certo? Ela pega um vetor, ordena um único elemento que a gente chama de pivô, que é geralmente o cara que está mais à direita. Então ele pega esse elemento que é o pivô e coloca ele na posição correta do meu vetor. E ele garante, né? Então quando a gente tem aqui o separa, então, a gente tem aqui um vetor, então a gente tem aqui o nosso pivô, e ele coloca o pivô garantindo que aqui vai ter os elementos menores, o pivô entra aqui, e aqui nós vamos ter os elementos maiores que o pivô, né? Aqui menores igual também, né? Menor ou igual ao nosso pivô. Ah, é isso mesmo, professor. Então, eu consigo entender. Então, legal. Então, o separa, ele já ordena um único elemento para a gente e coloca na posição correta e garante isso, que todos os elementos que estão à esquerda dele no vetor são menores ou iguais e todos que estão à direita são maiores do que o pivô. Poxa, legal. Então, será que a gente consegue usar essa função separa para encontrar qual que é o elemento que fica no meio do vetor? Nós temos. E a função que nós vamos chamar é a gente chama isso aqui de Quick Select, que é uma seleção rápida de elementos. E a Quick Select, essa aqui é a versão até bem simples dela, né? Então, ela pode ser uma função do tipo void, então ela é uma função void. Vamos chamar aqui de Quick Select. E ele recebe como argumento o nosso
vetor de itens, a gente recebe o elemento mais à esquerda, a gente recebe o nosso elemento mais à direita, e eu recebo também o K, que é qual que é o índice que eu estou procurando. Ah, professor, isso aqui está parecendo uma busca binária, são os mesmos argumentos de uma busca binária. Exatamente, são os mesmos argumentos de uma busca binária. Lembra lá, a busca binária, né? A gente recebe o nosso vetor, a gente recebe qual que é o elemento mais à esquerda, qual que é o elemento mais à direita e qual que é o elemento que eu estou procurando. Só que aqui eu não estou procurando um elemento específico dentro do meu vetor, eu estou procurando um índice. Eu quero saber quem que é o índice K, quem que é o elemento que vai ficar no índice K. Então eu não me importo em saber quem que é o elemento nessa hora, eu não estou buscando elemento, eu quero saber quem, eu quero só colocar o cara que vai ficar no índice K, no índice K. Interessante. Então agora é bem simples, né? É igual uma busca binária. Então o que é uma busca binária? Então, a gente pega lá e fala assim, a gente cria aqui um int i, a gente fala que o i é igual ao separa de quê? A gente passa lá o nosso v, a gente passa o nosso l e eu passo o nosso r. Então, nada de diferente. Então, lá mandei o separa. Então, separa, ele vai escolher o pivô, que é o elemento que está lá, que é o que vai estar em R, e vai fazer o que o separa faz, vai colocar o R na posição certa. E aí, o que o separa retorna para mim? Ele retorna qual que é a posição, qual que é o índice que ele colocou o meu pivô. E a gente coloca lá, se o I for maior que K, então veja só, a gente tem ali o nosso vetor. E ele vai me retornar uma posição qualquer aqui, que é onde fica o nosso pivô aqui, que é o índice I. Mas imagine que eu esteja procurando o cara que está no índice K. E o índice K, sei lá, o meu índice K é esse índice aqui. Então, se ele me retornou um I, e eu sei que eu quero que seja no K, agora, se o I for maior que o K, aqui no caso aqui, no meu primeiro exemplo, imagine que o meu K seja nessa posição aqui, meu K seja esse cara aqui. Se o meu I que retornou for maior do que o K, ou seja, né, se o I for maior que o K, eu garanto que o elemento que vai ficar no índice K, ele já está dentro daquele intervalo que vai de left até I. Você concorda, né? Porque o meu pivô já garantiu isso para mim. Então quer dizer que se eu quero saber isso aí, basta eu fazer lá um quick select, eu passo meu V, que vai de L até I-1, e eu passo qual que é o K que eu ainda estou buscando, que é esse cara aqui. Então veja só, então se o meu I for maior que K, eu ainda estou procurando o meu K, ainda não achei qual que é o meu K. Agora, se o meu I for menor que K, ou seja, se o meu K tiver no índice mais ou menos aqui, quer dizer que eu sei que o meu K, o elemento vai ficar no índice K, ele já está lá mais à direita de I, então eu tenho que buscar ele aqui novamente, fazendo aqui um quick select, eu passo aqui um V de I+1 até o K. E aí agora a gente já finaliza aqui. Então, se for igual, não importa. Se for igual, quer dizer que eu já achei o meu elemento do índice K e ele já ficou lá armazenado. Então, agora vamos pensar. É uma recursão. Se é uma recursão, a gente sempre tem que pensar na equação de parada. A equação de parada é se o R for menor ou igual ao L, a gente faz aqui um return, certo? Então tá aí. Então tá aqui a nossa ideia. Então vamos fazer a nossa primeira execução de brincadeira aqui. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um vetor que tem lá 10, 90, 30, 5, 40 e a gente tem aqui o 50. Então está aqui o nosso vetor, a gente passa aqui o nosso vetor V. Imagine que eu quero encontrar o cara que está no meio do vetor. Então isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o cara que está no meio do vetor, eu quero saber quem que é. Eu quero colocar o cara vai ficar no índice 3 do meu vetor. Então a gente vai chamar aqui a nossa quick select. Então vamos chamar aqui, vou abreviar quick select, V de 0 a 5. Eu quero fazer o cara que vai ficar lá no índice 3. Então o que acontece? Entramos na nossa função. Ele fala, se o R for menor ou igual, não é o caso. E aí ele vai chamar o separa. Então lá, o separa, ele é bem fácil, a gente já sabe de cabeça, né? Então o que o separa faz? Ele escolheu aqui o elemento que está mais à direita como pivô, e agora é que a gente começa a percorrer. 10 é menor ou igual a pivô, 10 menor ou igual, então ele continua aqui.
Aí 90 é menor ou igual? Não, 90 não é menor ou igual, então ele vai ficar gravado como a posição que vai ficar. Agora ele vai olhar aqui o 30 é menor ou igual, 30 é menor ou igual, então troca com 90. Então o 30 vem para cá, o 90 vem para cá. A gente anda aqui, essa aqui é a próxima posição que pode ficar elemento menor e é a posição que tem o maior também. E a gente pergunta aqui 5 é menor ou igual a 50, 5 é menor ou igual a 50. Então agora vai ficar o 5 para cá e o 90 para cá. Aqui é a nossa nova posição. E agora a gente tem lá o 90 com 40. O 40 ainda é menor que 50, então vai ficar o 40 aqui. O 90 vai ficar aqui. Essa aqui é a posição. E agora o 50 acabou a nossa posição vetor. Ele vai trocar agora aqui o 50 com o 90. Opa! Então esse aqui é o nosso Quick Select. Ele retornou aqui índice 4, né? Não é a posição que eu quero. Então quer dizer que o nosso I aqui passa a valer 4, que é onde ele colocou o pivô, né? Mas agora o pivô, o elemento que eu estou procurando é o cara que vai ficar no índice 3. Então se ele vai ficar no índice 3, então eu pergunto lá, se o I, que é 4, o 4 é maior que K? Ah, 4 é maior que K. Então quer dizer que o elemento vai ficar no índice 3, ainda está à minha esquerda. Então o que ele vai fazer? Vai chamar aqui um Quick Select V de left, que é 0, até I menos 1, até 3. E eu estou procurando aqui o índice 3. Né? Então agora a gente roda tudo de novo, só que agora está rodando o nosso vetor nessa posição aqui. Então aqui o que vai acontecer? Ele vai escolher o 40 como pivô, e por acaso todo mundo aqui é menor que o 40, né? Uma escolha ruim de pivô, então todo mundo é menor que 40, então não vai mudar nada, e ele vai retornar aqui 3 como o elemento ficou pivô. Quando retornou 3, a gente sabe, opa, o I é maior que K? 3 é maior que 3? Não. E o 3 é menor que 3? Não, não é. Então acabou, a função retornou e ele foi embora, né? Quando acabou a nossa função, eu sei, quando o nosso Quick Select retorna, eu sei que o elemento que está lá no índice 3, que é o que eu estava procurando, ele é o elemento que já deveria ficar lá. Meu vetor não está ordenado, a gente consegue ver aqui que o vetor não está ordenado, mas o elemento que está no índice 3 é o elemento que já ficaria no índice 3 e é o cara que eu estava procurando. Então a gente pode ter lá uma funçãozinha, um void não, né? Se é main, pode ter aqui um int main void. A gente pode ler lá um item v, v igual a ler vetor, vamos brincar aqui. Imagina que eu quero encontrar o cara que está no índice 3, então a gente chama aqui um quick select v de 0 a n, que é o nosso vetor lá, e eu quero chamar o índice 3. Então, na hora que o quick select retornar, quer dizer que o cara que já vai ficar no índice 3, ele já fica no índice 3, e agora basta eu rodar lá se eu quiser imprimir um printf %d barra n, e a gente coloca lá um v de 3, e o meu elemento, tá certo? E o meu elemento que está no índice 3 já vai ser impresso. Simples a ordenar o meu vetor, eu consigo fazer essa brincadeirinha com o nosso separa lá, chamando essa função Quick Select. Mas, professor, que casos que eu usaria dessa? Que coisa esquisita, né? Bem, uma coisa que eu usaria é o seguinte, imagine que eu quero imprimir o top 10, né? Imagine que tem lá um conjunto de 1000 elementos, 1000 milhões de elementos. Eu não preciso ordenar o vetor inteiro para imprimir só o top 10. Basta eu procurar o cara que fica no índice 10. Opa, se eu achei o cara que está no índice 10, quer dizer que eu achei lá todo mundo que vai ficar no top 10. Se eu achei todo mundo vai ficar no top 10, basta eu ordenar. Se eu quiser ordenar essa condição com alguma coisa, eu ordeno esse conjunto de dados, e aí sim eu posso imprimir eles ou fazer alguma operação no conjunto reduzido. E, professor, se eu quiser achar o bottom 10, os últimos 10 elementos, basta eu ir lá e percorrer no n-10, eu faço um quick select no n-10, e daí sim eu consigo encontrar o vetor. Poxa, professor, bem bacana. Esse tipo de problema aqui serve para alguma coisa diferente? Eu posso evitar sempre de ordenar meu vetor e usar ele? Não. Se eu preciso encontrar um elemento específico no meu vetor, eu já não consigo, né? Por exemplo, o caso lá do problema número proibido. O que o número proibido diz? Que eu tenho um conjunto de números, elas não estão ordenados, e eu faço um monte de consulta para saber se um número específico faz parte daquele conjunto de números proibidos. Para encontrar esse conjunto proibido, eu tenho que ordenar o vetor lá de números proibidos e depois fazer uma busca binária diversas vezes para encontrar aquele elemento.
porque eu não sei qual posição que fica cada um daqueles números, e eu nem sei se eles fazem parte daquele vetor original, então não é o caso de usar um Quick Select. Mas uma brincadeirinha que eu fazia com o pessoal, que era, olha, eu tenho um conjunto de sementes que tem duas notas, uma nota é a qualidade dela e outra nota é o preço, e eu quero imprimir as 10 melhores sementes baseadas em algum critério de preço ou de qualidade. Então, ao invés de eu ter que ordenar esse meu vetor inteiro de elementos, basta eu apenas fazer um Quick Select, em qual que são o índice que eu quero imprimir as 10 melhores sementes, eu faço Quick Select baseado na nota da semente, coloco lá nos 10 elementos, e depois eu sei que eu tenho os 10 conjuntos lá, as 10 melhores sementes. Se eu quero agora ordenar essas sementes e imprimir de acordo com o preço, eu só ordeno aquele conjunto de 10 sementes de acordo com o preço e depois imprimo esse conjunto, né? Assim, depende de cada problema. Mas a ideia aqui é que nós temos uma ferramenta bem legal para encontrar um elemento e vai ficar numa posição qualquer de um vetor sem que eu precise ordenar esse vetor. E ele é extremamente rápido, né? Mas, professor, se a gente tiver um conjunto lá, um monte de número ordenado, desordenado, isso aqui talvez fique meio esquisito, né? Sim. Então, se você quiser, antes de você chamar o separa, você pode fazer aquela medianazinha de 3 marota lá para poder melhorar aí o desempenho do seu separa. Até vale aí a brincadeira para você testar a sua mediana de 3 ou outras, e sem mediana de 3 de acordo com um conjunto bem específico de elementos, né? Eu acho que ficaria bem legal para você testar aí, né? Então, aí agora a brincadeira é quanto tempo demora para convergir, quantas chamadas que eu preciso do Quick Select para convergir para o índice que eu estou esperando especificamente, né? O bacana é que essa função aqui, Quick Select, ela é uma função linear, ou seja, né, então a gente não vai consumir nada quadrático, bem longe disso, mas a constante dela ainda assim é um pouco grande, né? Mas alguma coisa perto de 2 vezes o tamanho do vetor, com mais 2 vezes o logaritmo do tamanho do vetor, né? É mais ou menos isso o consumo que a gente gasta aqui. Então, 2n mais 2 log n, né? A grosso modo, né? É um pouquinho mais complicado que isso, mas grosso modo dá para gente simplificar nisso aí. Então, funciona, ela é bem rapidinha porque a gente precisa e nos ajuda a selecionar um índice específico do vetor. Então agora cabe você entender, opa, quando que eu realmente vou precisar desse tipo de brincadeira. Então, se você acha que eu tenho que encontrar uma posição específica de um conjunto de dados e você acha assim, ordenar talvez seja um pouco caro, talvez você não precise ordenar. Talvez o Quick Select aqui, ele nos ajude a resolver esse problema. Tem outras maneiras de resolver isso, com árvores tem, mas às vezes você já tem os dados em um vetor e às vezes é um pouco mais fácil de você trabalhar, ou você pode mesclar as duas coisas, né? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Então, Quick Select é um algoritmo bacana para você sempre ter em mãos aí e entender como é que ele funciona. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau.